Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos as leituras do livro do Antigo Testamento, do livro do profeta Malaquias, nos capítulos 2 e capítulo 3. E daremos início às leituras do livro da Bíblia, no livro do Novo Testamento, do livro do Evangelho de São Mateus, nos capítulos de 1 a 2. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Malaquias 2. A repreensão aos sacerdotes. A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos. Eis que vou abater vosso braço, espalhar-vos esterco no rosto, o esterco de vossas festas, e sereis lançados fora com ele. Então sabereis que fui eu que vos dei esta ordem para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome. Sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Por isso, eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. A infidelidade de Judá. Acaso não é um mesmo o Pai de todos nós? Não foi um mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, a abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Eis ainda outra maldade que cometeis, inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis, mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude, foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura não fez ele um só ser com carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, se não para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, tende, pois, cuidado de vós mesmos e não sejais infiéis. O dia do julgamento. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, e perguntais, o quê? Nós o cansamos, sim, porque dizeis, aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Malaquias 3. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais, ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar a prata. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprimem a viúva e o órfão, que maltratam o estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Roubando a Deus. Porque eu sou o Senhor e não mudo.
Desde os dias de vossos pais vos apartastes de meus mandamentos e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis, mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Dissestes, é trabalho perdido servir a Deus, que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem a iniquidade. Assim falavam os que temem o Senhor, mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha. Mas, sobre vós que temeis o meu nome, levantar-se é o sol de justiça que traz a salvação em seus raios, saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo o Israel no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Mateus 1. A genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou, de Tamar, Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Seman. Seman gerou Bus, de Raabe, Bus gerou Obed, de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro de Babilônia. E, depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abilde, Abilde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Acuim, Acuim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o cativeiro de Babilônia,
14 gerações, e, depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações, nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, e 7:14, que significa, Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Mateus 2. A visita dos magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Mique 5,2. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Os 11,1. Vendo, então, Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos, é Raquel a chorar seus filhos. A volta para Israel. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia.
E veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do Evangelho de São Mateus, nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Paz e bênçãos a todos.